Antes de começar a falar sobre o Plano Brasil Maior, gostaria de corroborar a mensagem aqui do presidente quanto à questão dos jovens, que foi um conceito que a nossa Secretaria de Inovação tem 1 ano e meio de vida. Na verdade, ela tinha várias décadas de existência, que era a antiga Secretaria de Tecnologia Industrial, e há 1 ano e meio atrás, depois de 2 anos de trabalho, a gente reestruturou a Secretaria. E aí essa reestruturação da Secretaria basicamente foi 2 grandes pilares que a gente se baseou. Primeiro, que todas as políticas nossas iriam ser feitas a 4 mãos com o setor privado. Vocês devem conhecer muito bem a realidade do governo, e muitas vezes as grandes políticas são feitas dentro de 4 portas, de 4 paredes de um gabinete. Então, a nossa primeira missão foi de construir sempre a 4 mãos as políticas com o setor privado. A segunda, que eu considero a mais importante, foi a questão de a gente colocar desde o começo a importância da Secretaria ser composta por servidores de carreira. Então, basicamente, hoje, apenas o secretário, que aí, claro, tem que ser mesmo indicação política, mas todos os outros, 100% da nossa Secretaria é composta por servidores de carreira do governo federal. Então, isso proporciona que a gente tenha um programa de longo prazo para a Secretaria e de capacitação. E aí eu vou usar, basicamente, o conceito que eu escutei de um pessoal da IBM há uns 4 anos atrás, que eu não tinha ouvido, e que eles me explicaram um conceito, que era aceleração de experiência. É meio contraditório, porque experiência quer dizer que você tem muito tempo. Então, a gente conversou com eles e viu como que grandes empresas do mundo estão fazendo para acelerar a experiência de pessoas mais jovens. E, basicamente, foram 3 grandes áreas que eles deram de dica para a gente, que a gente tenha implementado na Secretaria. Primeiro, uma visão global, ou seja, mandar os nossos servidores, e aí eu sugiro que se não faça aqui na Anvisa, que eu comece a fazer, que é começar a mandar o pessoal para fazer treinamentos e fazer estudos fora do país, para ver como que é a realidade em diferentes continentes e comparar com o que a gente tem aqui e pegar benchmark. Não começar do zero, e sim ver o que tem de bom, adaptar para a gente e ganhar tempo com isso. Segundo, é a questão de capacitação ao extremo. Então, a gente tem enviado, pelo menos 20% do nosso tempo a gente gasta com capacitação, que é como que quantas horas que você está em contato com grandes relatórios, com consultorias, conversando com pessoas experientes no Brasil e no mundo para acelerar essa experiência. E a terceira, que é basicamente você dar oportunidades e premiar pela meritocracia essa juventude, ou essas pessoas mais jovens, ou até não tão jovens, porque, na verdade, o que a gente descobriu que que a gente está buscando não é jovem de idade, e sim jovem de mentalidade. Então, hoje a gente tem pessoas mais velhas, quase aposentando, que têm cabeça de 20 anos, de 25 anos, em termos de gás, de experiência, de vontade de se dedicar. Então, basicamente, meritocracia, visão global, ou seja, não se restringir ao Brasil, para você se colocar o que você faz dentro de uma estratégia mundial. E a terceira, que é a questão de capacitação ao extremo, para você conseguir acelerar a experiência. Então, é basicamente isso que a gente tem feito. Se a Anvisa está fazendo, parabéns. Se não tiver, eu deixo a sugestão aqui, que é um negócio muito legal que a gente está aprendendo lá na Secretaria. Bom, agora voltando ao Plano Brasil Maior. O Plano Brasil Maior, na verdade, é a terceira política aí desde do governo Lula. O Brasil ficou muitos e muitos anos sem fazer esse conceito, sem praticar a política industrial. A partir do governo Lula, essa é a terceira política. A primeira foi em 2004, a segunda em 2008, que inclusive um dos principais líderes está aqui, o Reginaldo Arcuri, que é ex-presidente da BDI, foi um dos coordenadores da política prévia em 2008, e agora a gente vem para a terceira edição do Plano Brasil Maior. E basicamente, acho que o que é importante a gente analisar, quando a gente começou a discutir essa política, é analisar o que está acontecendo no mundo e como o Brasil está inserido. Isso teve um choque muito grande a partir de 2008, com a crise financeira mundial. Apesar de ter atrapalhado um pouco a política industrial, que o Arcuri acompanhou de perto, porque o governo teve que fazer pesados investimentos para manter a atividade econômica, por outro lado, impulsionou não só o Brasil, como os emergentes, para uma posição ainda mais de destaque em relação aos outros países. Então, basicamente, os países emergentes foram alçados a um novo patamar depois dessa crise mundial de 2008, e que agora está acontecendo de novo e está se tornando mais em evidência ainda.
E, basicamente, o principal ponto que o Brasil tem entrado nessa disputa e tem levado o patamar é basicamente porque a atividade econômica nesses países está definhando. O Brasil tem uma população com poder de consumo crescente, somente com a inclusão da classe C e agora com nova inclusão prevista até 2014, 2015, com o Plano Brasil Sem Miséria. Então, um mercado potencial de mais de 30 milhões nos últimos anos, que saiu da uma condição de classe D e E e passou a consumir, coisa que qualquer país do mundo adoraria ter um mercado desses, que é maior do que muitos países que a gente tem aí. Segundo, as perspectivas de investimento desses países, ou seja, tanto Brasil, China, Índia, Rússia, África do Sul, todos esses países estão com um plano de investimento extremamente agressivo, ou seja, quando os mercados secam no hemisfério norte, eles estão começando a buscar outras alternativas aqui. E, basicamente, uma terceira, que aí acho que importa durante a nossa discussão depois, é uma nova tendência que tem acontecido nos últimos anos de uma globalização do conhecimento. A gente conhece o conceito de globalização, das empresas multinacionais começarem a se instalarem plantas produtivas ao redor do mundo, só que agora a gente tem visto um novo tipo de globalização, que é a do conhecimento. Ou seja, com a emergência desses países, os BRICS, aumento de consumo, população extremamente elevada, ou seja, alta população, as populações começaram a se educar, aumentar o seu nível de conhecimento e de educação. E a partir daí, isso daí começou a fazer com que grandes multinacionais começassem a buscar centros de P&D, instalarem centros de P&D ao redor do mundo. A um preço mais baixo, que é o que esses países cobram, mas com alto conhecimento que tem gerado nesses países. Então, essa é uma nova tendência do que está acontecendo no mundo, e é basicamente com base nisso que a gente começou a discutir a política. O segundo ponto que a gente começou a discutir na política era como que o Brasil está posicionado em termos de setores. Ou seja, a gente começou a observar que, a partir dessa tendência, o Brasil já é um dos principais líderes mundiais em commodities e alimentos. Então, só para dar um exemplo, a gente é o primeiro exportador de etanol do mundo, primeiro exportador de carne de frango, de bovina, suco de laranja, açúcar, café, e terceiro maior de biodiesel, ou seja, na parte de commodities, a gente é o principal player mundial, e isso, ao contrário do que muita gente pensa, envolve muita tecnologia. Como vocês devem conhecer muito o exemplo da Embrapa, que ajudou muito nesse processo, ou de outras instituições privadas que começaram a desenvolver essa política de apoio tecnológico aos setores de commodities, principalmente o setor de agricultura. E tem muito ainda o que vir. Ou seja, tem muito uso de tecnologia ainda que deve ser feito, não só no que a gente conhece no tradicional de modificação genética, mas também o uso intensivo de tecnologia de informação para a agricultura de precisão, para aumentar ainda mais a capacidade de produção nossa. Mas o Brasil também não é somente em commodities que o Brasil tem se destacado. Talvez não como produtor, mas é importante que a gente olhe o nosso papel como consumidor. Então, quando a gente começou a discutir a política, a gente percebeu o seguinte: poxa, o Brasil é o terceiro maior mercado de cosméticos do mundo, consumidor. É o quarto maior fabricante de aeronaves. Terceiro maior de computadores. O quinto maior de automóveis. E aí vem a pergunta: e o que a gente está fazendo com isso? Ou seja, a gente só está consumindo, comprando coisa de fora, e ainda com perspectiva de consumir mais ainda nos próximos anos? Essa foi basicamente o pano de fundo dessa política. A tendência de crescimento futuro do país, o potencial que ele tem e vai ter de consumo, principalmente para nações desenvolvidas. Então está na hora da gente começar a exigir algumas contrapartidas das empresas, principalmente estrangeiras, para começarem a atuar no país. Bom, a partir daí, a gente começou a identificar o que vai ter nos próximos 4, 5 anos em termos de investimento pesado aqui no Brasil. Então, aí pode começar pelo PAC. Então, é um dos maiores programas de investimento do mundo, que tem atraído a atenção de todas as multinacionais para cá. O PAC é toda a parte de transporte, energia, saneamento básico, recursos hídricos, habitação e por aí vai. Nós vamos ter a questão do Plano Nacional de Banda Larga, que vai ter mais de 75 bilhões de investimento público nisso daí. Então, imagine como não estão as empresas de tecnologia de informação de olho nesse mercado de 75 bi no Brasil, quando no mercado delas o crescimento tem quase chegado a zero em alguns setores. Temos a Copa do Mundo e as Olimpíadas, que todo mundo está por dentro,
Isso a gente está olhando muito mais como uma oportunidade, não tanto de investimento só do Brasil, mas principalmente de exposição, ou seja, como que o Brasil vai se apresentar para o resto do mundo usando esses eventos. E, finalmente, a nossa grande estrela, que é o pré-sal. O pré-sal que vai exigir investimentos aí de em torno de 400 bilhões de reais até 2020. Então, eu escutei muita gente falando que a Petrobras vai ser a NASA brasileira. Tamanho nível tecnológico que eles estão exigindo no pré-sal. E o mais interessante é porque não tem tecnologia existente para explorar o pré-sal no mundo. Então, a gente está desenvolvendo e as multinacionais estão vindo para o Brasil, principalmente instalando centro de P&D, justamente para pesquisar novos produtos e serviços para esse setor. Então, essa é o pano de fundo da situação do Brasil para a gente começar a discussão da política. E aí, basicamente, dentro desse cenário, a política tem basicamente dois grandes focos. Um, que é o principal deles, que é a inovação. Por que inovação? Não é porque só a palavra está na moda, mas principalmente porque inovação é a única maneira da gente conseguir competir com outros países. Por que competir? Porque o Brasil hoje está numa posição, que eu escutei uma pessoa falando, de sanduíche. Ou seja, ele não é tão barato quanto outros concorrentes do leste europeu, sudeste asiático, e também não tem um nível tecnológico e não é tão desenvolvido quanto os países de ponta. Então, a gente está no meio do caminho ali e sofre pressão dos dois lados, porque a gente tem que começar a achar nichos de oportunidade, em primeiro lugar. Segundo, a gente tem que fazer uma análise criteriosa de saber onde que o Brasil vai se inserir nas cadeias globais de fornecimento, porque não adianta a gente pensar que só porque a gente tem um mercado interno grande, isso daí vai bastar. A gente tem que analisar onde que a gente vai entrar nas cadeias, ou seja, em que etapa, por exemplo, de uma indústria automotiva, ou de uma indústria farmacêutica, ou de uma indústria de tecnologia de informação, que etapa da cadeia mundial a gente vai se inserir. Esse que é o grande pulo do gato que o Brasil tem nessa condição de hambúrguer aí do sanduíche. Mas é um hambúrguer muito saboroso, muito saudável, e está todo mundo querendo provar desse hambúrguer. Então, é aí que vem a questão da inovação. Porque a gente não vai conseguir competir por custos, a gente vai ter que começar a competir por diferenciação. E a diferenciação vem por inovação. E o conceito de inovação que, pelo menos, a gente está usando dentro do Ministério é o conceito mais amplo de inovação. Não só tecnológica, mas inovação de processo, inovação em serviços, inovação em modelos de negócio. Ou seja, tudo que dê uma agregação de valor maior em relação ao que já existe. E o segundo, que é a questão do adensamento produtivo, que foi isso que eu comentei. Ou seja, a gente consumindo, estando entre os maiores mercados consumidores do mundo, está na hora de a gente começar a exigir que algumas etapas de maior valor agregado da cadeia produtiva global se instalem no Brasil. Vocês estão acompanhando aí pela imprensa a polêmica que deu no setor automotivo, quando foi aumentado o IPI para quem não tivesse fábrica no Brasil. E, apesar de muitas críticas, 2, 3 semanas depois do anúncio, pelo menos 3, 4 grandes montadoras anunciaram planos que antes eles estavam postergando de fazer no Brasil. Outro exemplo, por exemplo, é a fábrica da Foxconn, aqui no Brasil. A fábrica da Foxconn que vai produzir o primeiro iPad e iPhone fora do mercado asiático, no mundo, e que isso daí vai adensar muito a cadeia produtiva dentro do Brasil. Então, essa é um segundo mote da política. Primeiro, inovação. Segundo, adensamento produtivo. Ou seja, essas empresas vão ter que começar a produzir aqui no Brasil e produzir coisas de mais valor agregado, e não só trazer peça de fora e montar. Então, esse é basicamente o grande foco da política industrial. E aí, para isso, o que a gente tem como prioridade? Primeiro, fortalecer as competências críticas da nossa economia. Ou seja, principalmente, a gente tem que avançar na questão tecnológica. O Brasil ainda está muito aquém de outros países que a gente precisa competir de igual para igual, inclusive dos BRICS, na questão tecnológica. Então, vai ter um investimento maciço nessa questão. Vamos ter que ampliar o mercado. Quando eu falei que o Brasil tem que se inserir nas cadeias globais, a gente vai ter que ter uma atitude mais agressiva de exportação e internacionalização de empresas. Não dá mais para a gente ficar esperando aqui fora a competição vindo do exterior, para a gente competir. E sim, a gente tem que começar a invadir outros mercados, assim como todos os países estão fazendo. Então, vai ter um amplo programa para isso. E, por final, que acho que é o mais importante dessa política, é basicamente 2 palavrinhas. É garantir um crescimento com esse processo
socialmente inclusivo e sustentável. Sustentável também é uma palavra que está muito na moda, e quando a gente estava criando a nossa secretaria nova, a gente começou a perceber o que significava sustentável do ponto de vista do Ministério. Todos os eventos que a gente vai praticamente de desenvolvimento sustentável, a gente acaba assistindo a questão de meio ambiente, de salvação do planeta. Pelo menos os 3, 4 grandes eventos que eu fui, 90%, 95% sobre isso. A gente resolveu ir mais a fundo, e isso eu trouxe de um treinamento que eu fiz na Suécia há uns 3 anos atrás, de entender por que essa paranoia toda agora com o desenvolvimento sustentável de uns anos para cá. Uma das hipóteses que a gente formulou foi que, primeiro, antes os países se protegiam com barreiras tarifárias. Com a OMC, as barreiras caíram. Começaram a fazer um outro tipo de barreira, as barreiras técnicas, que aí acho que vocês da Anvisa aqui nadam de braçada nesse assunto, que é justamente bloquear exportações colocando barreiras técnicas elevadas, seja tecnológicas, seja de produtos que você usa para produzir os produtos. E essas barreiras começaram a ser colocadas por quê? Porque a indústria dos países desenvolvidos já estavam no outro patamar e começaram a exigir que implementasse isso. Os outros países começaram a perseguir isso e começaram a atingir os requisitos de barreiras técnicas. Então, a gente acredita que o desenvolvimento sustentável vai ser, nos próximos anos, uma das principais barreiras de exportação que os outros países que não são desenvolvidos vão enfrentar. E aí, o desenvolvimento sustentável vai entrar a questão de meio ambiente muito forte e vai entrar a questão de responsabilidade social e trabalhista. Ou seja, são novas barreiras que a gente tem que começar a se preparar também para superar. E acho que essa política é bem orientada para isso, porque esse é o ponto de vista que a gente tem que ter em mente. E aí, basicamente, a política ela está focada em grandes blocos, ou seja, primeiro vai ter ações horizontais, ou seja, que vão atingir todos os setores. Aí, como eu já disse, um é o de inovação, temos o outro de investimento, ou seja, aumentar a capacidade da indústria de produzir, porque muitas indústrias já estão chegando perto do limite. Essa era uma das medidas da antiga política industrial e que teve muito problema de se implementar essa questão do investimento fixo no Brasil por causa da última crise. Pegou em cheio bem no momento de implementação da política. Acho que o Arcuri vivenciou isso na pele e sofreu na pele essa questão. Ou seja, a gente estava com um otimismo muito grande no país em 2008 para implementar essa política e aí veio a crise e acabou afetando. Então, isso daí a gente vai ter que fazer de novo nessa política. Tem uma questão da competitividade dos pequenos negócios, ou seja, isso não foi esquecido e a gente acredita que vai ser um dos principais focos de alavancagem da economia. Na verdade, os pequenos negócios foi quem segurou os empregos na crise de 2008. O aumento de empregos, na verdade, foi nas pequenas empresas, pequenas e médias empresas, e não foram nas grandes, que demitiram em grande quantidade. E o terceiro eixo, que é inovação. Segundo, essa questão do investimento, e o terceiro, que é a qualificação profissional e tecnológica. Ou seja, o Brasil hoje não vai conseguir competir globalmente se não tiver uma mão de obra qualificada. E esse já é um gargalo que a gente está enfrentando e que vai ser um dos maiores riscos, se não for o maior, do nosso crescimento nos próximos anos. E isso, quando eu falo qualificação profissional, vai desde o ensino médio e técnico, porque está faltando técnico em tudo quanto é área. Acho que eu já escutei muito na área farmacêutica, na área de cosméticos, área que vocês lidam, a falta que tem de técnicos e tecnólogos nessa área. Vamos para a parte de graduação, atingindo pós-graduação e por aí vai. E aí, basicamente, o que a gente está fazendo para isso, vocês devem ter acompanhado na imprensa, para a parte de tecnológica e de técnicos, a gente está colocando o Pronatec, que vai ser lançado, que é um amplo programa, principalmente de qualificação do ensino técnico e de tecnólogos. Vamos ter, na questão de mais alto nível, o programa Ciências Sem Fronteiras, que foi anunciado, que é uma cooperação do MEC com a CAPES. Isso daí é o seguinte, a gente vai mandar 75 mil estudantes brasileiros pagos pelo governo para estudar nas melhores universidades do mundo. E mais 25 mil que vão ser financiados por empresas dentro desse programa. Só para dar um exemplo, estou indo para uma reunião do GETCO, que é um grupo Brasil-Reino Unido, e só a British Gas, que vai instalar um centro de P&D no Brasil, no Rio de Janeiro, ela já quer 400 vagas de brasileiros para estudar, que vão trabalhar no centro dela aqui, mas que vão se preparar a estudar
na Inglaterra para trazer know-how para isso. E a ideia é usar esse daí tanto para ensino de tecnólogos, graduação e pós-graduação, doutorado. E o critério que a gente está colocando é levantar a barra. Ou seja, são as melhores universidades do mundo, segundo 2 rankings internacionais que a gente pegou. Então, a gente está falando de mandar gente para MIT, Harvard, Stanford, Imperial College e outras grandes universidades do mundo. E, bom, basicamente isso fecha a nossa política. Essas são as grandes áreas que a gente tem na política, e essas áreas vão ser aplicadas em grandes blocos de setores. Aí, entre os quais o setor de fármacos, medicamentos é um dos prioritários, e para isso a gente vai ter que articular um novo instrumento que foi lançado dentro dessa política, que é a questão do poder de compra. Os países usam isso há décadas, e a gente não usava por causa, basicamente, da Lei 8666, que proibia a gente fazer isso. Então, agora, pelo menos foram selecionados alguns setores, e o de saúde é um deles, que vai utilizar esse poder de compra. E esse poder de compra, a gente acredita que deve ser aliado principalmente para desenvolvimento tecnológico, ou seja, vão ter que desenvolver aqui ou produzir aqui etapas de maior valor agregado da cadeia. E o segundo, que é para atração de investimentos. Então, basicamente, esse é o grande foco dessas compras governamentais, que a gente acredita que vai ser um dos principais instrumentos para a gente fazer isso.